Welcome again, guys. Bom, finalizamos o bloco anterior falando da second conditional, né? E vamos começar este falando do nosso third conditional, ok? Então, o type 3 conditional é empregado para indicar um período de tempo que esteja no passado e uma situação que seja contrária à realidade, tá? Então, já está até em negrito para vocês identificar. Passado. Não vamos nem pensar no futuro, né? Então, e é uma situação que também não tem a ver com a realidade, tá? Com fatos. Essas orações se baseiam em fatos opostos ao que está sendo expressado. A condicional tipo 3 é utilizada para fazer referência a uma condição irreal no passado e seu resultado provável no passado, né? Então, se na second conditional, uma coisa hipotética resultado provável, olha o que acontece na third, são real no passado, esse é resultado provável no passado. Essa é a diferença, tá? Porque na second a gente está falando, né, de algo do presente, né? Que a consequência seria no presente. Quando a gente entra na third conditional, a gente também está falando de coisas irreais, porém tudo no passado, tá? Nós não vamos utilizar em nenhum momento aqui o presente. Nesses casos, a oração if utiliza o past perfect e a oração principal utiliza o perfect conditional. Teacher, agora deu uma complicadinha. Yes, tá, gente? Porque para fazer o uso das estruturas de condição, tem que estar com a teoria, né, e a prática também bem sólida dos passados, né? Nós já tivemos em outros blocos aulas sobre o simple past, sobre o present perfect, sobre o futuro, inclusive sobre o past perfect também, que nós, toda vez que falarmos de past perfect, tem que lembrar do had, né? E quando a gente fala do perfect conditional, a gente fala de have. Então, aqui dá uma misturada, tá? Então, é importantíssimo, quem tem dúvida ainda do uso dessas estruturas de past perfect, de present perfect, de simple past, de revisar para fazer o uso da estrutura condicional, ok? Bom, então, é só lembrar que nesse caso também são coisas irreais e são coisas contrárias à realidade, porém, a gente vai sempre se referir ao passado, tá bom? Nos exemplos que eu tenho aqui, então, em termos de estrutura, a frase condicional, a gente usa o had, porque é past perfect, e na oração principal, na nossa main clause, nós vamos usar o perfect conditional, que é marcado pelo have. Ok? Vamos ver aqui o exemplo que tem. If this thing had happened, that thing would have happened. Mas nenhuma das duas ações aconteceu. Ou that thing would have been happening. No caso aqui do continuous form. Ok? Então, é uma coisa do passado, né? Nenhuma das possibilidades são reais. Nem da primeira e nem da segunda clause. Ok? O exemplo que nós temos aqui é, if you had studied harder, you would have passed the exam. Né? Se você tivesse estudado, né, melhor, você teria passado. Né? Percebam que as duas orações, elas são irreais, porque se você tivesse feito, teria acontecido. Não faz nenhuma menção e nenhuma referência ao momento presente. Tá? E lembrando que são situações aí, tanto em um caso, tanto do outro, irreal, ok? Então, aqui, marcando a estrutura para vocês olharem, ó. If you had studied harder, então, aqui o uso de had e o past participle, tá? Ó, studied. You would have passed. E o nosso perfect conditional. A gente usa o would
mais o have e mais o verbo no passado. Ok? Se vocês colocarem só if you had studied harder, you have passed the exam, wrong. Tá errado, né? Tem que estar marcado, por isso que a gente chama de perfect conditional. Porque tem que ter o would aqui, o modal verb would. Mas, no caso aqui, o present perfect, né? Que é o have, o auxiliar have, mais o verbo no passado, no past participle. Lembrando que aqui, tanto em no past perfect, quanto no present perfect, nós usamos a terceira coluna da nossa tabelinha lá para os verbos irregulares, que nós chamamos de past participle, ok? Então, se no simple past, quando a gente estiver falando né, da second conditional, nós vamos usar o simple past, que é a segunda coluna para os verbos irregulares. Quando nós fazermos da third condition, nós vamos ter que olhar para a terceira coluna para os verbos irregulares, ok? Lembrando que não confundam o past perfect, que é marcado pelo had, com o present perfect, que é marcado pelo have, tá? Lembrando também que o third condition ele só faz menção e referência a fatos irreais, todos no passado, né? Inclusive as consequências, ok? O que nós vamos fazer agora? Porque o próximo passo é a gente olhar para as mixed conditionals, ou seja, o que misturam esses tempos verbais, essas causas e consequências, tá? Antes de entrar, como nós já começamos pela zero conditional, que é somente o uso do presente para falar de coisas reais, passamos pela primeira, pela segunda e pela terceira, eu vou mostrar para vocês como elas estão apresentadas na apostila. Podem não se assustar se vocês se o livro colocar de uma outra forma, mas como eu disse para vocês, quer dizer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu foco aqui, tá bom? Bom, vamos marcar aqui, ó. Primeiro, então, a condicional e ação provável, né? Ou seja, a nossa first conditional, né? Conditional one, ação provável, ou seja, baseado nos fatos reais. Lembra que nós vimos? Então, nós temos a if clause, que indica a condição, e nós temos a main clause, né? Que seria a nossa consequência provável relacionada à nossa condição, ok? Então, a primeira parte a gente usa o simple present, e a segunda parte nós usamos o simple future marcado pelo will. Remember? Então, quais são os exemplos que nós temos aqui? If she invites me, I'll go to the party. Então, olha aqui o verbo marcado no simple present e aqui o verbo marcado pelo simple future, né? Lembrando que essa aqui é uma ação provável, né? Nós estamos falando de coisas reais. Alright? Então, é presente e futuro, tá? Essa aqui é a nossa first conditional. A nossa second conditional, que a gente está falando de ação improvável. Lembra que eu usei a palavra irreal? Porque a gente também fala de hipótese. Tá? Então, a ação indicada pela oração principal dificilmente irá se realizar. Tá? Então, assim, o if clause, que indica a condição, nós vamos usar o simple past, né? Então, if I had time, I would take painting lessons. E aqui a conditional, né? Marcado pelo would. Percebam que o verbo aqui ele está no presente, porque a gente está falando da second conditional. Ok, gente? Então, assim, se eu tivesse mais tempo, né? Eu faria aulas de pintura. I would take painting lessons. Porém, isso é apenas uma hipótese, tá? Lembrando que aqui, gente, ó, o had marcando o simple past, ok?
O segundo exemplo, ó, na forma negativa, if I didn't know Peter, né, se eu não conhecesse Peter, I wouldn't bring him to our house. Eu não traria ele para a nossa casa. Ok? Ó, wouldn't. Lembrando, gente, que wouldn't é igual a would not. Ok? É a mesma coisa, porém wouldn't é a forma contraída. Lembrando, gente, que na second conditional, o verbo, na main clause, a gente usa would plus present. Tá? Não tem passado. Ok? Então, vamos só lembrar que na segunda nós vamos usar o simple past na conditional e na main clause would mais o verbo no presente, ok? E a nossa terceira também estamos falando de ação improvável, tanto na segunda quanto na terceira, né? Essas sentenças são chamadas de impossible conditionals, pois se referem a fatos passados, tá? Então aqui tá tudo no passado, a gente não vai usar o verbo aqui no presente, como na main clause, na third conditional, ok? Então, if clause, a gente usa o past perfect, que é marcado pelo had, e na main clause a gente usa o conditional perfect, que é o would have. Remember the slides? If my brother had won the lottery, olha aqui o past perfect, he would have bought that Ferrari. Olha essa estrutura aqui. Would mais have mais o verbo no past participle. Tá? Tem que saber a terceira coluninha lá dos verbos irregulares, que no caso aqui é o verbo buy, ok? Então, se o meu irmão tivesse ganho na loteria, ele teria comprado essa Ferrari, ok? Então, ó, teria, tivesse, tá? Completamente as suas situações irreais. Aqui, mais um exemplo na forma negativa. If I hadn't saved money before, I wouldn't have traveled last year. Ok? Então, aqui, novamente, uso na primeira, na if clause, que é a condicional, o past perfect. Lembrando que hadn't faz a forma negativa, né? E hadn't é a mesma coisa que had not. Sorry, guys. E aqui também, na segunda oração, a gente tem na forma negativa. Wouldn't, que é a mesma coisa que would not, mais o verbo aqui no present perfect, ok? Travel é um verbo regular, então vocês não precisam se atentar a olhar lá na tabela, ok? Bom, isso aqui foi só para vocês separarem, né, com mais exemplos e prestarem atenção nessa estrutura, ok? Então, é só, na verdade, a nossa first conditional que a gente está falando de coisas reais e prováveis, né? Aqui no livro eles não trazem a zero conditional, que é aquela que a gente só usa o presente, tá? Eles começam já classificando pela primeira, segunda e terceira apenas, mas depois a gente vai olhar é por isso que eu fiz questão de trazer no slide para vocês, tá? Então, a zero e a first conditional a gente fala de coisas reais, tem que só lembrar das especificidades, né? Que a primeira, na zero, é presente e presente. Na primeira a gente usa o presente, porém, a main clause a gente tem o futuro, tá? Second e third conditional, coisas para expressar coisas irreais, né? Porém, a estrutura de uma é com simple past e o would conditional, tá? Somente o would e o verbo no presente. E a third, na mesma ideia, porém no passado, com o uso de past perfect e, aqui no caso do conditional perfect, com have. Alright? Bom, vamos voltar aqui. Eu espero que com esses exemplos também da apostila tenha ficado um pouquinho mais claro, tá?
É só lembrar dessas estruturas e para quem ainda não tem de forma sólida os conceitos dos passados, revisar, tá? Porque no próximo bloco nós vamos, agora que já falamos de todas, a gente vai falar do mixed, ou seja, quando a gente literalmente faz uma mistureba toda aí dos tempos verbais e das ideias também, tá? Mas vamos ter a oportunidade aí de com algumas sentenças praticar, ok? See you soon.